Olá, meus irmãos, salve Maria, eu sou a Marília, membro da comunidade Rainha dos Anjos, aqui de Conselheiro Lafayette. Primeiramente, eu quero agradecer a você que está assistindo a esta formação, que entrou no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que a nossa comunidade a partir de agora vai continuar, a postar vídeos sobre a Santa Igreja. E eu quero agradecer você que já é inscrito, muito obrigada. Hoje eu vou partilhar com vocês um dos títulos de Nossa Senhora, que eu creio que é muito popular, E que Nossa Senhora quer que essa devoção seja uma devoção realmente fecunda. Não nela, porque ela não quer nada para ela, mas para Deus, para agradar o coração de Deus. Como vocês estão vendo aqui, hoje nós vamos partilhar sobre a aparição de Nossa Senhora das Graças, que também tem o título de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então vamos lá? Primeiro vamos rezar, vamos pedir a Nossa Senhora que ela possa estar aí no seu coração, para que essa formação, sendo ministrada por mim, mas não seja eu quem fale, mas seja o Espírito Santo e seja Nossa Senhora que possa preparar o meu e o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a aparição de Nossa Senhora das Graças ocorreu na França, na cidade de Paris, no ano de 1830. A aparição de Nossa Senhora das Graças, ela desencadeou várias outras aparições nesta mesma sequência a partir desse ano. Lourdes, Fátima, Garabandal, Salete, Nossa Senhora de Nazaré. Então, ela já veio alertando, Aqui nós vamos ver que Nossa Senhora, além de alertar as coisas que vão acontecer com a humanidade, se não se voltarem para Deus, ela dá uma missão à pessoa, ao vidente, a quem ela aparece. Vamos lá, então? Ela aparece, gente, a uma irmã da Ordem das Filhas da Caridade, irmã Catarina Labouré, que depois, mais à frente, foi canonizada, E agora é Santa Catarina Labouré. Santa Catarina, ela tem uma característica que é muito propícia aos videntes. Geralmente eles são pessoas simples, são pessoas que moram no interior, e alguns nem tinham estudo. Santa Catarina, ela aprendeu a escrever aos 18 anos, Tanto que ela teve 2 tentativas para poder entrar no convento, que é nessa ordem, Fundada por São Vicente de Paulo. Mas ela não conseguiu por causa que tinha pouco estudo. E ela voltou a estudar e conseguiu ingressar nessa ordem. E foi lá que Nossa Senhora fez a sua primeira aparição a ela. A primeira aparição ocorreu entre a madrugada, do dia 18 para o dia 19 de julho de 1830. Catarina já tinha ido se recolher, pois nessas casas religiosas elas têm horário, para poder... Até hoje é assim, Sim, eu nunca vivi lá, mas pelo que a gente, convive e sabe, elas têm horário para se recolher. E Catarina já tinha ido se recolher. E nesse mesmo dia, a madre tinha partilhado com elas sobre Nossa Senhora, sobre a ação dos anjos, e ela dormiu também com isso no coração. E quando foi por volta das 23h30, ela ouviu uma voz
chamando o nome dela, uma voz de uma criança. Irmã Laboré, venha, a Virgem Santíssima te espera. E aí ela assustou com aquela voz, né? E de repente ela viu um menino, por volta de 5, 6 anos, e a veste dele resplandecia, era branca, muito branca a sua veste. E ele a chamou para o interior, né, na capela. E ela desceu depressa e assustada, com medo das outras irmãs acordarem, e o menino falou para ela não ficar preocupada, porque as outras irmãs dormiam em um sono profundo. E quando eles chegaram, né, na capela, Santa Catarina não viu nada, né? E aí ela se ajoelhou, né, diante do altar e começou a rezar, à espera da Santíssima Virgem. Quando deu mais ou menos aproximadamente uns 40 minutos, aparece uma luz resplandecente e senta na cadeira do celebrante, né? Aquelas cadeiras que ficam no altar, né? O padre poder assentar-se. E ali, é nessa hora que tem, não sei se vocês já viram, aquela imagem que Santa Catarina está aos pés de Nossa Senhora, com a mão posta sobre os joelhos de Nossa Senhora, e Nossa Senhora conversando com ela, né? É nessa hora que tem essa imagem que às vezes não sei se vocês conhecem. E aí Nossa Senhora começa a conversar com Catarina, falando para ela das coisas que iriam acontecer com a humanidade inteira. Catástrofes que iam acontecer, até mesmo perseguições que iriam acontecer contra a igreja, contra os sacerdotes, contra os bispos, né? Mortes que iriam acontecer, revoluções que iriam acontecer ali na França, né? Ela também disse que o rei seria destronado, né? Revelou a Catarina que o rei seria destronado, né? E que a humanidade sofreria muito, sofreria tormentos. Ela estava relatando para ela coisas que iriam acontecer com um prazo de 40 anos à frente, né? E Catarina ficando assustada com aquilo tudo. E quando Santa Catarina viu aquilo e se perturbou com aquela situação, Nossa Senhora disse para ela que Deus queria confiar a ela uma missão. Deus queria confiar a Catarina uma missão, que era para ela ter muita perseverança, muita coragem. Ela ia sofrer tormentos, ela ia sofrer humilhações por conta disso, mas que para ela ter muita coragem para assumir aquela missão que ela estava dando a ela. E assim que Nossa Senhora ia revelando essas coisas a Catarina, ela sempre dizia que para ela dirigisse ao padre Aladel, que era o seu confessor, né? E Nossa Senhora disse a ela que a ordem a qual ela estava também estava tendo um esfriamento, um relaxamento, né, com relação às disciplinas, e que iria ter perseguições em algumas ordens religiosas, mas que ela iria preservar a ordem a qual Catarina estava. E aí Nossa Senhora desapareceu depois dessas revelações. E o anjo, que ela teve o discernimento que aquele menino era o santo anjo da guarda dela, dirigiu ela de novo para o quarto, né, para poder, né, descansar. No outro dia, ela se dirigiu ao seu confessor e foi contar tudo isso. Mas, como às vezes vocês também viram que nas demais aparições de Nossa Senhora, ela sempre pede para o vidente se dirigir ao seu superior, né? E por mais que a resposta dele não seja positiva, para ela ter a obediência. E Catarina foi. E ela falou ao seu confessor, e ele disse para ela que ela estava ali naquela ordem apenas para servir aos pobres e fazer caridades, não que isso seja, né, menosprezado. E essas foram as palavras dos relatos de Catarina, né? Você está aqui apenas para fazer a missão a qual foi chamada
a esta instituição, não para ter alucinações. E Catarina ficou muito triste com isso, né? E aí passou, né, um tempo, e depois, dia 27 de novembro, Nossa Senhora aparece novamente para Catarina, né? E aí, gente, ela já aparece com um globo nas mãos, né, que era uma esfera nas mãos, e uma cruz, e olhando para cima, né, entregando aquela esfera, entregando aquele globo que na verdade representava a humanidade inteira, em especial a França, né? Apresentava a Jesus aquele globo, né? E aí depois que ela apresentou, que ela entregou aquele globo a Deus, né, ao céu, como num gesto que estava intercedendo pela humanidade toda, que ela intercede por nós, ela apareceu com as mãos, né, com as mãos abertas, e que saíam muitos raios das suas mãos. E Catarina fala que nas mãos dela tinha anéis, e esses anéis saíam de raios de várias cores, de várias proporções, de vários formatos, né? E brilhava a ponto dela não conseguir ver os pés de Nossa Senhora, de tanta luz. E nas vestes de Nossa Senhora, as vestes dela brilhavam. E ela dizia que aqueles raios eram as graças que ela queria derramar sobre a humanidade, que ela quer derramar sobre a humanidade, né? Ela está com as mãos abertas porque ela quer derramar essas graças. Só que ela dizia que os homens esquecem de pedir as graças a ela, ou seja, ela quer nos dar. Ela está com as mãos abertas para nos dar, é só a gente pedir as graças que ela leva a Jesus, ela intercede a Jesus por nós. E aí, nos pés dela, apareceu essa meia esfera, que é a humanidade, que é o globo, né? E ela aparece pisando sobre este globo, mostrando que ela quer ser e ela é Senhora. Basta nós termos essa devoção. Ela quer ser a nossa mãe e quer cuidar de nós, em especial de cada um de nós. E elas também pisando sobre a serpente, né? Como nós vimos na palavra, né? Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás apenas o calcanhar. Ela pisou sobre o mal e ela ainda pisa sobre o mal que insiste em levantar sobre as nossas vidas. A devoção mariana nos ajuda a combater o mal, porque nós, ao nosso lado, nós temos uma advogada, ao nosso lado, nós temos uma mulher que venceu o mal. A mãe de Deus venceu o inimigo e pisou na cabeça dele. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. É essa que está à nossa frente. E depois dela explicar as graças, ela vê que Santa Catarina aceitou aquela missão, ela mostra qual é a missão. E aí aparece num sentido oval, em volta de Nossa Senhora, essas medalhas, com a imagem de Nossa Senhora, da forma que ela apareceu a Catarina, e em volta, a Catarina fala que escrito em ouro: ó Maria concebida e sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ela diz que Catarina pediu ao seu confessor que mande cunhar 20.000 medalhas. E depois aparece o verso, que é igual esse que está aqui na minha blusa, né? Com o M entrelaçado na cruz de Cristo. Ou seja, Nossa Senhora intercede a Jesus por nós. Nossa Senhora está ao lado de Jesus no céu, pedindo e clamando pelos teus filhos aqui na terra, assim como ela esteve no lado dele na cruz. Aqui também o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus transpassado, como diz na palavra, uma espada de dor transpassará a sua alma, a dor que ela sentiu ao ver o filho dela ali na cruz. Jesus foi coroa de espinhos em volta do coração e
as duas chamas, são os dois corações que ardem de amor por nós. As 12 estrelas, como diz na palavra, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que ela é a rainha dos apóstolos também. Existe um estudo que também diz que essas 12 estrelas representam os 12 apóstolos também. E aí apareceu as duas faces da medalha para a Catarina. E aí se findou essa aparição. E Catarina vai ao seu confessor, pede a ele para cunhar as medalhas. Mas ele, também não dá uma resposta tão positiva assim. E Catarina fica muito triste, porque foi um pedido de Nossa Senhora para ela. E ela já tinha isso no coração, uma devoção mariana. Por quê? Porque Catarina perdeu a sua mãe aos 9 anos. E no ato ali, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ela abraça uma imagem e diz que a partir daquele momento, Nossa Senhora é a mãe dela. Então, no interior, ela já tinha uma devoção. Ela já cultivava no coração uma devoção mariana. E Catarina continua rezando, pedindo, para que seja feita a vontade de Deus sobre a obediência do seu confessor. Quando foi em dezembro, Nossa Senhora aparece mais uma vez a ela, com a mesma imagem, com os raios saindo das mãos. E aí Catarina nota uma diferença. Nesse dia que ela apareceu, em dezembro, deixa eu olhar a data certinha aqui. Foi na meditação pela manhã. E aí Catarina vê que em um dos anéis de Nossa Senhora não saem raios. E ela pergunta por que não saem raios daqueles anéis. E Nossa Senhora fala que as graças que nós não pedimos a ela, que as graças que os homens não pedem a ela, aqueles que não têm devoção a Mariana, não saem raios dos anéis de Nossa Senhora. E ela vem mais uma vez confirmar a missão, pedir novamente que faça cunhar as medalhas. E já avisa para Catarina que ela não vai aparecer, mas a ela. Depois desse tempo, depois de dezembro, passam-se 2 anos. E uma peste, uma cólera muito, muito forte, muito sangrenta, ela deixava 800 mortos por dia em Paris. E nisso, o confessor de Santa Faustina vai até o arcebispo de Paris e pede a ele para que façam cunhar as medalhas. Só que por ocasião desta cólera, não consegue fazer as 20.000. E eles conseguem fazer apenas 1.500 medalhas. Aí o padre Aladel distribui às irmãs das filhas da caridade e elas vão de hospital em hospital, deixam nas mãos dos doentes, outros já colocam no pescoço a medalha milagrosa. Por isso que ela pegou este título de medalha milagrosa, porque os doentes, por causa daquela cólera, iam sendo curados. E não somente curados, mas tinham uma verdadeira conversão interior, que muitos eram ateus, muitos já estavam desacreditados, achando que iam morrer mesmo, e pegavam confiança, que não como um amuleto, Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas usando medalha. Eu mesmo usava porque minha mãe me deu. Eu mesmo usava porque minha mãe, em consideração a minha mãe, ou porque, para me proteger, um amuleto. Não é isso, Não é uma verdadeira devoção, que você usa aquele sacramental para querer imitar as virtudes de Nossa Senhora e assim agradar a Deus, Então, a medalha milagrosa hoje, ela é eu creio que ela é muito conhecida, Muito conhecida. Acho que a maioria das pessoas conhece essa medalha. Ou as pessoas falam medalha milagrosa, outras pessoas falam medalha de Nossa Senhora das Graças, E eu espero que nós todos, a começar de mim, quando usarmos algum sacramental, alguma medalha, algum terço no
pulso, algum cordão, né, algum crucifixo, a gente realmente viva aquilo que a gente está buscando, né? A gente pode até cair, né? Mas que a gente viva, a gente não use por modismo, ou por amuleto da sorte, ou por superstição, ou por consideração a quem deu. A medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças fez e ainda faz muitos milagres, né? Hoje. E vai fazer muito mais se nós a usarmos, né? Porque Nossa Senhora na aparição ela diz: quem usar esta medalha com a verdadeira devoção ganhará e atingirá nesses corações muitas graças que eu irei derramar. Sobre quem usá-las com a verdadeira devoção, irei derramar muitas graças. A minha tá aqui, na minha cadeia. Eu tô falando pra todo mundo usar, né? Mas até já perguntou, cadê a minha? Tá aqui na minha cadeia, né? Antes, eu usava no pescoço. Eu tinha uma pequenininha no pescoço que eu usava. E depois, né, quando fui caminhando um pouco mais na fé, eu vi que eu usava, mas simplesmente pelo fato de ser bonito, por consideração, né? E fui fazendo um compromisso com Nossa Senhora, de usá-la com mais devoção. Espero, né, que tenha ajudado essa formação. Espero que vocês gostem. Se quiserem, pode dar um like aí no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. A nossa comunidade Rainha dos Anjos é uma comunidade mariana, né? E nós estamos, como eu falei, situados aqui em Conselheiro Lafayette. E eu agradeço você que já se inscreveu no canal, né, que conhece a comunidade e sabe da nossa verdade, da nossa missão, que é anunciar a segunda vinda de Jesus nos moldes de Maria. Muito obrigada por você estar sempre acompanhando a gente. E você que é a primeira vez, seja bem-vindo e continue com a gente aí. Nossa comunidade também tem o vocacional, todo ano a gente faz um retiro vocacional, né? Que a gente pega o carisma da comunidade e passa para as pessoas que se interessarem em viver em comunidade. E também nós vamos postar aqui mais vídeos, fiquem atentos, tá? Muito obrigada e salve Maria!